Olha, você tem uma gastrite, vou te dar omeprazol. Então experimenta o suco de batata doce primeiro. Olha, você está com uma ansiedade terrível, você não está dormindo, eu vou te dar um Rivotril. Antes de entrar no Rivotril, experimente as maravilhas do chá de semente de coentro antes de dormir. Olha, você está com uma dor terrível e essa dor sua, essa fibromialgia sua, eu vou te dar aqui um diclofenaco, vou te dar aqui um ibuprofeno para ver se melhora. Antes de entrar no diclofenaco e no ibuprofeno, experimente as maravilhas de uma erva baleeira, aliviando a dor, aliviando a inflamação. Eu sou biólogo especialista em plantas medicinais. Eu tenho um trabalho voltado para a divulgação de um conhecimento que seja científico, mas aplicável sobre o uso das plantas medicinais, que possa, para que qualquer pessoa possa utilizar esse conhecimento e ter a sua saúde. Minha jornada com as plantas medicinais começa muito tempo atrás, quando minha filha nasceu. Eu tinha apenas 17 para 18 anos e eu tenho o nascimento da minha filha, a Júlia, que hoje já é mãe, já me fez avô. E nessa caminhada com a Júlia, quando ela era muito pequena, ela sofria de problemas respiratórios bastante graves, uma bronquite com crises de asma, e isso era muito difícil. Naquela época, pouquíssimo conhecimento, né? Eu não sabia de nada, não conhecia nada. E o caminho que nós escolhemos para cuidar da Júlia naquele momento foi a alopatia, ou a medicina convencional, baseada em medicamentos químicos. O caminho foi de uma não melhora da Júlia, na verdade, uma grande piora. Ao longo do tempo, com broncodilatadores, com expectorantes, com mucolíticos, com antibióticos e com toda a ordem de medicamentos que vocês possam imaginar para tratar problemas respiratórios desse tipo, a Júlia sempre piorou, né? Muita dificuldade para respirar e pouquíssimos recursos para resolver isso. Nós nos baseávamos na opinião de médicos, né? Dos médicos apenas. E um dia isso chega no ápice. Ela tinha por volta de 3 anos de idade. Nós estávamos num hospital de madrugada e eu só queria que o médico revalidasse uma receita médica que a gente utilizava para ela fazer uma inalação com broncodilatadores, né? Berotec, Atrovente. E aí o médico, um senhor já de bastante idade ali naquele momento, ele me chamou e falou assim: olha, a sua filha toma essa medicação? Eu falei: não, a única coisa que resolve para ela respirar são esses medicamentos, eu preciso que o senhor valide essa receita para ela. Ele falou: posso te dar um conselho? Você quer mesmo salvar a sua filha? Eu falei: bom, doutor, eu estou às 1h30 da manhã aqui na Santa Casa da minha cidade, com a filha no colo, né? Eu acho que eu quero resolver o problema dela. Então procura outra coisa para tratar a sua filha. Porque eu já vi crianças terem parada cardiorrespiratória com dosagens bem mais baixas do que essa que a sua filha está tomando de Berotec. E isso pode ser muito perigoso para ela, você pode perder a sua filha. O que nós temos aqui hoje na medicina convencional não pode salvar a sua filha. Procure outra alternativa. E ele me deu uma receita de inalação com uma baixíssima dosagem. A gente fez ali na Júlia naquele momento, levou para casa. E aí eu fiquei pensando, é como se o chão se abrisse para você, porque você não vê mais perspectiva, você não tem conhecimento para sair da onde você está e encontrar uma nova saída, um novo caminho. Você não conhece essa possibilidade, você não vê essa possibilidade, isso não é real para você. E aí quando você recebe uma informação dessa, da pessoa que você esperava, você depositou a sua confiança nele, a sua expectativa nele, e ele não tem uma resposta adequada para você. Quando você se vê diante disso, parece que você está diante de um poço e não tem como atravessar. E naquele momento, sem saber o que fazer, eu comecei a pensar o que eu tive bronquite asmática na infância. Eu pensava o que meu pai fazia, o que minha mãe fazia, o que meus avós faziam. E eu comecei a lembrar de algumas receitas, algumas possibilidades. Então, eu lembrava que minha avó fazia uma charopada e ela usava folha de manga, usava flor de cambará, levante, poejo,
hortelã. Será que isso pode resolver? Lembrava que meu pai, quando eu tinha crises, meu pai usava alfavacão, levante, poejo, flor de sabugueiro. E eu pensava, será que é isso que vai resolver? Lembrava da minha sogra, que fazia maçã com cenoura ralada para minha filha tomar quando tinha crises asmáticas. Será que é isso que vai resolver? Eu comecei a juntar esse conhecimento e tentar reaplicar, né? A gente conseguia alguma melhora, mas aquilo não era uma resposta. Aquilo era um paliativo. Porque a gente não tinha certeza do que estava fazendo, a gente não sabia onde estava pisando. Andando pela cidade, uma amiga minha olhou e falou assim: como é que vocês estão? Eu disse: mal, porque eu expliquei toda a situação para ela. Ela disse: cara, por que você não procura homeopatia? Eu falei: caramba, homeopatia, o que seria isso, né? Fui pesquisar, ela me explicou mais ou menos o que era e descobrimos que tinha um médico homeopata a 100 quilômetros da minha cidade. Nós vamos até lá. Aí pegamos a filha, pegamos o carro, fomos até lá e ele fez uma coisa que ninguém tinha feito antes conosco: uma anamnese. Ele fez uma avaliação do histórico de saúde da minha filha, do que ela comia, do comportamento dela, onde nós vivíamos, como era a nossa rotina, a parte emocional. Ele consultou tudo, ele avaliou tudo. E observando tudo aquilo, ele disse: vamos tratar a sua filha. E me sugeriu um composto homeopático, que era uma aguinha dentro de um frasquinho. E eu olhei para minha esposa e falei assim: fomos enganados. Fomos enganados. Como é que essa aguinha dentro desse frasquinho pode tratar a bronquite asmática da Júlia se nós já demos todo tipo de medicamento fortíssimo para ela e nada resolveu? Você acha que essa aguinha vai resolver? Mas a minha esposa tem muito mais fé do que eu, tem muito mais perseverança do que eu nas coisas, e ela sabe, com muita sabedoria, foi lá e fez o tratamento que foi proposto. Ela seguiu até o final. Em 3 meses, a Júlia não tinha mais crise de asma, bronquite, não tossia, não tinha falta de ar, não tinha mais nada. E aí eu fiz uma reflexão e pensei: caramba, se a aguinha desse frasquinho pôde resolver o problema de anos da minha filha sem conseguir respirar, sem ter que intoxicar ela com medicamento, o que mais existe de possibilidade? Naquele momento eu não podia estudar homeopatia, eu era uma pessoa com situação financeira muito complicada, uma pessoa que não tinha nem acesso à internet naquele momento, e eu não tinha como sair, comprar livros, fazer cursos. Eu tive que me voltar para aquilo que eu podia fazer, que eram as plantas medicinais. Então, comecei a juntar todo aquele conhecimento que veio da minha avó, do meu pai, da minha sogra, comecei a perguntar para pessoas, comprava livros em sebos, livros usados, livros antigos, tentando entender aquilo. Eu percebi que se eu divulgasse esse conhecimento, eu poderia criar uma fitoterapia, um novo pensamento sobre fitoterapia que democratizasse o acesso às plantas medicinais. Eu poderia criar uma nova mentalidade, um novo processo, uma nova sistematização dessas plantas medicinais, para que você aí do outro lado possa ir até o seu jardim e colher a planta, aquela flor que você plantou no jardim, você pode ir até lá e utilizá-la para melhorar o seu sono. Aquele mato que nasce na sua calçada, você podia pegar ele ali e controlar uma febre. Aquela árvore que nasce na praça perto da sua casa, você poderia usar as folhas dela para controlar a diabetes. Uma planta que você vem buscar ali no supermercado, você poderia utilizar para controlar a sua pressão arterial. Beterraba, pepino, chuchu, limão, cebola, alho, gengibre, couve, agrião, tantas plantas medicinais e muitas outras que estão ali de fácil acesso e baratíssimo para controlar muitos problemas de saúde. Quando eu comecei a divulgar esse conhecimento, comecei a sistematizar e divulgar esse conhecimento, e as pessoas começaram a perceber que aquilo era potencialmente importante para a vida delas e para a saúde delas, que aquilo não trazia efeito colateral e que aquilo realmente melhorava todos os aspectos da saúde, eu comecei a ver que havia um universo a ser explorado. Foi ali que eu criei o projeto, junto com a minha esposa, nós criamos o projeto Autor da Própria Saúde. Eu e minha esposa juntos. Propusemos a possibilidade, abrimos a possibilidade de qualquer pessoa, pode ser um médico ou uma dona de casa, pode ter 20 ou pode ter 94 anos, pode ser homem ou mulher, morar num grande centro urbano ou morar na zona rural. Qualquer pessoa pode utilizar esse conhecimento, aplicar de maneira segura, de maneira eficiente, de maneira prática e ter resultados que impressionam os próprios médicos.
Você pode dizer para mim, Daniel, eu tenho controlado o meu problema de saúde com medicamentos convencionais. A minha pressão está controlada, minha glicemia está controlada, eu tenho um alívio substancial da minha dor, o meu estômago já não reclama mais. Isso é real. Medicamentos químicos são criados para trazer uma sensação de alívio e uma sensação de melhora no seu quadro clínico. Mas eles não são uma resposta verdadeira de cura profunda da qualidade de vida, da retomada da qualidade de vida que você busca. E eu vou explicar por quê. Se a gente observar no mundo, existe uma curva de crescimento entre alguns problemas crônicos de saúde, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, depressão e alguns outros. Essa curva ela cresce vertiginosamente ao longo dos anos. Uma outra curva acompanha a curva de crescimento dessas doenças crônicas, que é a venda de medicamentos químicos. Ela cresce vertiginosamente, mais acelerado do que os próprios problemas de saúde. A cada dia a indústria cria novos medicamentos. O investimento é de bilhões de dólares em desenvolvimento de novos fármacos, de novas drogas, de novas moléculas. Se a gente pensar, se a gente olhar para o passado, a gente vai perceber que até o final da Segunda Guerra Mundial, o médico saía do consultório dele e vinha na casa das pessoas para fazer um tratamento. Até a década de 40, 30, 40, o médico saía de casa, saía do seu escritório, do seu consultório e vinha até as casas de família, era o médico da família. E ele trazia na maleta dele ervas, minerais, às vezes até partes de animais. E ele preparava medicamentos ali. Ele preparava tinturas, pomadas, pós e tratava as pessoas com isso. Sabe qual é o resultado? Funcionava. Tanto é que se a gente olhar uma planta chamada sete sangrias, a Cuphea cartaginensis, ela tem esse nome de sete sangrias porque ela é utilizada desde a Idade Média na Europa para controlar a pressão arterial. Se você tivesse hipertensão na Europa medieval, um barbeiro viria até a sua casa, te colocaria numa banheira de água quente e cortaria os seus pulsos para que você sangrasse até que a pressão baixasse. Isso era uma sangria. E a planta se chama sete sangrias porque ao tomar a planta, você tinha uma melhora equivalente a sete sangrias. Então essa é uma planta incrível. E ela sempre funcionou para o controle da hipertensão arterial. Você pode dizer, Daniel, eu não acredito que isso possa acontecer. A pesquisa científica nos mostra que é verdade. E a própria prática. Certa vez, numa reunião em que algumas pessoas acompanhavam uma fala minha, foi servido um chá de sete sangrias. Um chá preparado mais forte do que o convencional. E uma pessoa que estava nessa reunião, por ter uma pressão arterial um pouco mais baixa, começou a se sentir mal, uma queda de pressão, por ter tomado o chá forte de sete sangrias. A planta funciona. As plantas funcionarão. Uma planta muito simples como beterraba. Ela é um tratamento de emergência para os casos de hipertensão arterial. Se você tiver com uma 20/14 a sua pressão arterial, você vai lá, prepara um suco bem forte, utilizando beterraba crua, bem forte. Tomando esse suco, a sua pressão no prazo de 20 a 40 minutos estará praticamente normalizada. Você pergunta, como que a beterraba pode fazer isso? Beterraba é rica em nitritos. O nitrito, quando entra na sua corrente sanguínea, ele vai se transformar em óxido nítrico. E o óxido nítrico é vasodilatador. E ele dilata os seus vasos sanguíneos e faz cair a sua pressão arterial. É sensacional. Mas essa é uma fitoterapia baseada em evidência científica. Se a gente olhar o que a indústria fez depois desse período, quando a gente agora já não usa mais beterraba, a gente já não usa mais as sete sangrias, eu quero mesmo é o atenolol, eu quero mesmo é losartana, eu quero hidroclorotiazida, eu quero captopril para controlar a minha pressão. Quando a gente começa a perceber, nós estamos saindo de uma consciência onde nós estamos conectados com a natureza e a nossa saúde se equilibra através de processos naturais, através de recursos naturais, e começamos a entrar num processo artificial. Começa a entrar numa programação de saúde que é completamente artificial, desconectada dos princípios naturais que regem a própria natureza. O seu corpo faz parte da natureza. E equilibrar esse processo entre você e a natureza te garante qualidade de vida também. Por que isso acontece? Isso acontece porque fazer você acreditar que usar medicamentos químicos são a única solução para a sua saúde
É a grande meta e tarefa da indústria farmacêutica. Porque depois da indústria bélica, que produz armas para as guerras, a indústria farmacêutica é a indústria que mais fatura no planeta. E ela não ganha dinheiro quando você está saudável. Quando você está saudável, você não precisa de medicamentos químicos. Ela ganha dinheiro quando você está doente, com a sua saúde comprometida. E quando a gente começa a perceber isso, a gente, pegando uma bula de medicamento, lendo as contraindicações, efeitos colaterais, reações adversas, nós começamos a perceber que é um risco muito grande ao se tomar um medicamento químico. E que cada medicamento químico é programado quimicamente para te causar um segundo problema, que nós vamos chamar de efeito colateral. Mas que, como você não vai ler a bula e você não vai associar que o uso desse medicamento me causa um outro problema de saúde, você nunca vai perceber que você só fica mais doente a cada medicamento que você toma. Você começa a achar e acreditar que é assim mesmo. O corpo, com o tempo, perde vitalidade. É comum as pessoas adoecerem com o tempo. A sociedade é assim mesmo, é muita poluição, a comida é ruim, a gente adoece, a gente fica doente. Mas isso não é uma verdade, isso não é uma realidade. Nós adoecemos pela forma como nós cuidamos da nossa saúde. E quando a gente olha para as estatísticas, você percebe que medicamento químico não é solução, é paliativo. A maioria das pessoas que morrem de infarto tomavam medicamentos antihipertensivos. Então, para que serviu esse medicamento se ele não evita a morte por um infarto ou por um ataque cardíaco? A esmagadora maioria das pessoas que se suicidam tomavam antidepressivos. Então, por que tomar um antidepressivo se a pessoa vai se suicidar a partir desse medicamento? Para você que sofre de diabetes hoje, diabetes é uma crise, né? Desde criança a gente já vê as pessoas, antigamente criança só tinha diabetes se fosse tipo 1, que é o tipo autoimune, que a pessoa já nasce com diabetes. Antigamente, só diabetes tipo 1 para crianças. Mas hoje em dia, nós vemos crianças de 5, 7, 10, 12 anos com diabetes tipo 2, que é aquela que a gente desenvolve ao longo da vida. E elas são crianças ainda. Isso mostra para gente que os hábitos de vida dessas crianças comprometem a saúde delas. Isso mostra para gente que a alimentação, a falta de atividade física, o sedentarismo dessas crianças tem levado elas a destruir o organismo com muita rapidez, com muita velocidade. Então, o que dirá dos adultos que fumam, que bebem em excesso, que comem mal, que tomam muitos medicamentos químicos que prejudicam a eficiência da insulina, a produção da insulina, que são tóxicas para o pâncreas, que destroem o fígado, e em todos esses casos a gente tem uma elevação substancial da glicemia, gerando um estado diabético. Como é que a gente pode contornar tudo isso, Daniel? Bom, vou falar para uma pessoa que não tem outras complicações, tá? Vou falar porque outras complicações, em cada caso, cada complicação tem uma recomendação especial. Se a pessoa sofre de ansiedade, se a pessoa sofre de depressão, se ela tem um problema do fígado, se ela tem, né, outros problemas, tudo isso precisa ser avaliado. Eu estou falando aqui para uma pessoa que tem diabetes e ela toma metformina ou toma qualquer outro medicamento para controlar a glicemia dela. Vou fazer um desafio da diabetes aqui. Eu vou desafiar você que está nesse estado que eu descrevi agora, você tem uma glicemia alterada. Eu quero que você vá na sua cozinha, eu quero que você pegue pepino comum, nem o japonês, nem o caipira, o pepino comum, aquele verde grande. Corte uma xícara de pepino picado, com casca e tudo. Pica ele, coloca lá, mede uma xícara, coloca no seu liquidificador. Aí eu quero que você vá lá e pegue gengibre e rale um pedacinho de gengibre. Rale um pedacinho de gengibre, suficiente para uma colher de sobremesa. Coloque no liquidificador também o gengibre. E aí eu quero que você pegue cebola. Sim, cebola. Quero que você pegue a cebola, corte uma cebola ao meio, pica um pouco essa cebola, deixa ela menor e coloque no liquidificador também. E para contornar o sabor que pode ficar um pouco impalatável para algumas pessoas por causa da cebola e por causa do gengibre, coloque uma fruta de baixo índice glicêmico que seja da sua preferência, como, por exemplo, a acerola. Coloque a acerola ali. Não adoce, a não ser que seja com estévia ou com xilitol, você faz aí adoce levemente o suco se for necessário.
Quero que você, antes de tomar o suco, meça a sua glicemia. Mediu lá. Glicemia deu 130. Minha glicemia está 130, Daniel. Eu quero que você tome um copo desse suco. Pode coar ele, não tem problema nenhum. Bate, coa. Toma um copo desse suco. Que eu acabei de passar para você a receita. Dentro de 20 minutos, meia hora, eu quero que você meça a glicemia de novo. E me diga depois qual é o índice glicêmico que você atingiu. Quanto você conseguiu baixar da sua glicemia com um copo de suco. O resultado pode ter certeza que vai te impressionar. Porque realmente é incrível o quanto você consegue baixar a glicemia com um copo de suco. De plantas que você pode encontrar na sua geladeira e que você pode trazer. Casos mais graves de diabetes, a gente pode usar outras estratégias, como o chá da folha de mamão, folha de manga, folha de goiaba. São 3 frutas, mamão, manga e goiaba. Mas a folha dessas plantas tem uma ação antidiabética muito importante. A folha de manga, ela é capaz de acelerar a resposta da insulina. Ela é muito interessante nesse sentido. A gente consegue, quando ela chega no intestino grosso, ela lança mensageiros químicos para o pâncreas para avisar que os carboidratos entrarão na corrente sanguínea. Então, ela ativa o pâncreas antes do carboidrato entrar na corrente sanguínea. E com isso, a gente evita a hiperglicemia pós-prandial, que é o aumento da nossa glicemia depois das refeições. Então, ela estimula essa resposta do pâncreas a um aumento de glicemia. A folha de mamão, ela tem uma ação hipoglicemiante sensacional. E ela ainda traz para a gente a possibilidade de regenerar as ilhotas de Langerhans. O nosso pâncreas é um órgão, um formato de vírgula, assim, mais ou menos do tamanho de não sei nem do que, uns 15 centímetros ali. E o pâncreas, ele tem algumas manchas nele. Essas manchas são chamadas de ilhotas de Langerhans. E é ali que estão as células beta-pancreáticas, que são responsáveis por produzir insulina. Quando eu aumento as ilhotas de Langerhans, eu aumento a produção de insulina. Ou seja, eu regenero o pâncreas. Uma coisa que nenhum medicamento químico pode fazer por você. Mas a folha de mamão, em pesquisa científica, já demonstrou a capacidade de aumentar as ilhotas de Langerhans e aumentar a produção natural de insulina nos animais. E isso você pode aproveitar também dessa planta incrível. E a folha de goiaba, ela reduz a resistência à insulina, ou seja, ela melhora a eficiência da insulina que está na corrente sanguínea. Imagina o que acontece no seu organismo quando você usa folha de manga, de mamão e de goiaba ao mesmo tempo no controle da sua glicemia. Isso é sensacional. Quem é que não pode usar essas plantas todas, Daniel? Essas 3 plantas juntas não devem ser usadas por gestantes e o mamão não deve ser utilizado por pessoas que têm trombose. Pessoas que têm trombose ou que têm um aumento da coagulação sanguínea, que tomam medicamentos anticoagulantes, essas pessoas não devem usar a folha de mamão. Mas do restante, quase todo mundo pode usar folha de manga, folha de goiaba, quase todo mundo pode utilizar, e a folha de mamão, com exceção desse grupo de pessoas, todo mundo pode utilizar, certo? O suco que eu passei, qualquer pessoa pode tomar, inclusive as gestantes podem tomar também o suco de pepino, gengibre, cenoura e acerola. Cenoura não, cebola e acerola. Todo mundo pode tomar esse suco sem problema nenhum. Quando eu falo de hipertensão arterial, se a gente olhar o propanolol, ele é o propanolol, o atenolol e os outros bloqueadores os beta-bloqueadores, bloqueadores de adrenalina, a gente vai perceber que eles são um dos maiores causadores de impotência sexual nos homens a partir dos 50 anos de idade. E aí, como é que eu trato uma impotência sexual, sendo que a razão dela está no medicamento que a pessoa usa para controlar a pressão arterial? Como é que eu faço para tratar um câncer de pele numa senhora de 50 anos se esse câncer é causado pela hidroclorotiazida? Como é que eu faço para ajudar uma pessoa a tratar um problema de saúde se ela está tomando um medicamento que causa esse problema de saúde? Então é muito importante a gente conseguir controlar esses problemas de maneira na raiz e de maneira natural, utilizando as plantas medicinais. Na hipertensão, o desafio que eu lanço para você que é hipertenso, e aqui eu estou falando de uma pessoa hipertensa que usa lá sua hidroclorotiazida, seu atenolol, sua losartana para controlar a pressão e já não está vendo muito resultado ou que gostaria até de se libertar desses medicamentos.
Te desafio a fazer um suco. Eu quero que você faça um suco de beterraba crua, meia xícara de beterraba crua picada, meia xícara de chuchu cru picado, o suco de um limão. Eu quero que você bata isso no liquidificador, coe e tome. Mas antes, meça a sua pressão arterial. Antes, não tome o seu medicamento. Faz isso pela manhã. Não toma o seu medicamento de manhã. Mede a pressão arterial. Ai, Daniel, tá 15/10 a minha pressão. Não tem problema. Vai lá, faz o suco que eu acabei de indicar para você, beterraba, chuchu e limão. Toma esse suco e aguarde. Questão de 20 a 30 minutos. Meça a sua pressão de novo. 13/8, 12/8, 11/7, com um copo de suco. E eu te pergunto então, você precisa utilizar todos esses medicamentos químicos? Eles são realmente necessários para a sua saúde? Eles trazem mais benefício ou mais prejuízo para a sua saúde? Porque quando você toma beterraba, chuchu e limão, você, além de estar tratando a pressão arterial, você está tratando todo o sistema do seu organismo. O sangue, o fígado, os rins, a memória, tudo melhorando a partir de um suco que você fez para sua pressão arterial. Porque nas plantas nós temos um fitocomplexo com dezenas de substâncias que atuam sinergicamente. No medicamento químico, eu tenho uma molécula, sozinha, isolada, e todos os efeitos colaterais dela são potencializados. Então eu preciso começar a pensar sobre o que eu realmente quero para a minha saúde. Ainda para a pressão arterial, depois que você fizer esse teste do suco e verificar que realmente baixa a sua pressão arterial, você pode também envolver um chá no seu tratamento. 7 sangrias, embaúba, chapéu de couro. 3 plantas muito potentes para o controle da sua hipertensão arterial. As 7 sangrias com o mesmo efeito que a losartana. O chapéu de couro com o mesmo efeito que a hidroclorotiazida. E a embaúba potencializando a ação desses dois, também diurético e também inibidor da angiotensina. Quando você utiliza essas 3 plantas juntas, 3 xícaras de chá ao dia, você tem o controle da sua pressão arterial. De manhã, um suco. Ao longo do dia, 3 xícaras de chá. De manhã, um suco. Ao longo do dia, 3 xícaras de chá. Claro, uma alimentação regular, atividade física, bom consumo de água, evitar os medicamentos químicos. E aí sim, você tem a saúde que você deseja. E aí sim, você consegue escrever a história da sua saúde, escolhendo o final feliz que você busca para ela. É assim que as plantas medicinais serão a grande resposta para todas as suas demandas de saúde, da sua família, das pessoas que você ama, para as pessoas que você conhece. Isso é um potencial que se expande, que se espalha, que se torna uma grande onda de transformação na vida de muitas pessoas. Tudo começa com um bom diagnóstico médico. Vá ao médico. Peça para ele diagnosticar aquilo que você tem. Peça exames. Eu quero saber como está o sangue, o colesterol, o diabetes. Eu quero fazer. Faça os exames de imagem que forem necessários. A partir do momento que você sabe do que você sofre, o médico vai te recomendar medicamentos químicos. Ele não conhece plantas medicinais. Na faculdade ele não teve uma aula de fitoterapia, mas ele teve muita sobre farmacologia química. E é isso que ele vai usar para tentar tratar você. Porque é o melhor recurso que ele dispõe. A culpa não é dele. A culpa é do sistema que preparou esse médico muito mal. Eu tenho que tomar o medicamento que ele disse, Daniel? Primeiro experimente o resultado das plantas. Olha, você tem uma gastrite, vou te dar omeprazol. Então experimenta o suco de batata doce primeiro. Olha, você está com uma ansiedade terrível, você não está dormindo, vou te dar um Rivotril. Antes de entrar no Rivotril, experimente as maravilhas do chá de semente de coentro antes de dormir. Olha, você está com uma dor terrível e essa dor sua, essa fibromialgia sua, eu vou te dar aqui um diclofenaco, vou te dar aqui um ibuprofeno para ver se melhora. Antes de entrar no diclofenaco e no ibuprofeno, experimente as maravilhas de uma erva baleeira, aliviando a dor, aliviando a inflamação. Se as plantas funcionarem, você jamais precisará utilizar um medicamento químico. Se as plantas não funcionarem, você volta para aquilo que você sempre fez. Mas o que eu posso dizer para você é que da minha experiência com as plantas medicinais, em mais de 15 anos de trabalho com as plantas medicinais, com mais de 11 mil alunos formados por mim, eu posso dizer para você, as plantas medicinais transformam a vida das pessoas. Devolvem a qualidade de vida, devolvem a felicidade e a liberdade. Basta saber fazer isso da maneira correta. Uma fitoterapia bem aplicada, com as plantas certas,
você tem com segurança e com eficiência o tratamento que verdadeiramente vai mudar o jogo da sua vida. Mas isso requer empenho da sua parte, disposição, e você tem que assumir a responsabilidade por fazer aquilo que é necessário. Nesse ponto, você pode me dizer, Daniel, mas isso parece bom demais para ser verdade, né? Nossa, com a plantinha que nasce no meu jardim, vou resolver os meus problemas de saúde. Nossa, com a beterraba da minha geladeira, tudo estará resolvido. Como é que isso funciona? Eu não quero que você repita os mesmos erros que nós cometemos com a indústria farmacêutica. Em acreditar que simplesmente por tomar uma xícara de chá, você vai sair de uma crise ou resolver um problema crônico que você desenvolveu durante anos. Quer um exemplo disso? Presta atenção, vou te falar agora. A pessoa chega para mim com gastrite. Essa é clássica, adoro dar esse exemplo. A pessoa chega para mim e fala, tenho uma gastrite corrosiva, aquilo dói, eu não posso nem tomar água, eu deito à noite, aquilo queima minha garganta, é horrível, eu não consigo mais viver sem tomar omeprazol. Tô tomando 3 omeprazol por dia já, o médico falou que é para tomar um só, tô tomando 3, eu não aguento mais. O que eu posso fazer? Que planta pode acabar com o meu problema de saúde? Na fitoterapia convencional, na fitoterapia clássica, que está nesses livros todos aqui, e que está aí na literatura, que todo mundo pode ter contato, as pessoas provavelmente diriam para ele assim, usa espinheira santa. Porque espinheira santa é maravilhoso para o estômago. Ou come um pedacinho de babosa. Babosa vai ser maravilhoso para o seu estômago. E a pessoa vai fazer o tratamento. Ela acredita, né? Que ela não aguenta mais o omeprazol. Ela não aguenta mais ter problemas estomacais. Lá vai ela comprar espinheira santa. Lá vai ela arrumar babosa. E ela tá lá comendo babosa, tomando chá de espinheira santa. Comendo babosa, tomando chá de espinheira santa. Uma semana, um mês... E o omeprazol não sai da boca dela. Porque não está resolvendo o problema dela. Mas o que aconteceu então? Essas plantas não funcionam. Me falaram que espinheira santa era maravilhoso. Me falaram que babosa resolvia qualquer coisa. Olha aí, eu estou tomando e não estou resolvendo. Quando eu paro para analisar um caso de gastrite, eu quero entender como a pessoa vive. Porque aí existem vários fatores que podem interferir no processo gástrico. Por exemplo, alimentação. Você se alimenta em casa ou se alimenta na rua? Ah, eu trabalho muito, me alimento na rua, às vezes eu nem como, às vezes eu como um salgadinho, qualquer coisa ali. Você toma refrigerante? Ai, tomo, adoro um refrigerantezinho, aquele preto de cola, aquele é maravilhoso, geladinho, com um pouco de limão, aquilo é sensacional. Você fuma? Ah, mas o estresse do dia a dia, eu já tentei parar de fumar, mas não consigo, eu tô fumando ainda, mas uma hora eu vou parar. Uma hora eu vou parar de fumar, pode ter certeza. Você usa manteiga ou margarina? Eu uso margarina, né? Manteiga tá muito caro, margarina é tão mais barato, eu uso margarina, é bom, eu compro aquela que faz bem pro coração. Ah, entendi. E você é uma pessoa muito ansiosa, muito irritada, muito nervosa? Nossa, meu dia é uma tragédia. Eu acordo 5 horas da manhã para chegar às 7 no serviço. É 2 ônibus, um metrô e um trem. Quem que aguenta? Quem que vive? E aquele pessoal me inferniza lá, é o dia inteiro, um estresse, um nervosismo, e me cobram. E aí quando eu saio lá atrasado, 6 horas da tarde, eu tenho que pegar mais 2 ônibus para chegar em casa. Com o trânsito eu chego às 9 em casa. Eu nem comi durante o dia. E é aquela tragédia. Entendo. E você dorme bem? Como é que é o seu sono? Não, eu acordo várias vezes durante a noite, coisa e tal. Tá bom. Qual é o processo que... A espinheira santa vai resolver o problema dessa pessoa? Não. O fato dela fumar destrói a mucosa estomacal dela. Então, é por isso que ela tem gastrite, uma pangastrite muito acentuada. Alimentação ruim, utilizando refrigerante, utilizando margarina, utilizando frituras, isso tudo inflama a parede do estômago. E gastrite significa inflamação gástrica, inflamação do estômago. Essa alimentação prejudica o estômago dela. O estresse, o nervosismo, a ansiedade faz com que as glândulas suprarrenais produzam uma concentração muito maior de cortisol, que é um hormônio para te deixar pronto para a luta. Só que o efeito desse cortisol também é aumentar a produção de suco gástrico no estômago. Então você tem mais suco gástrico ainda por conta do seu estresse, do seu nervosismo. Não dorme bem à noite. Se a pessoa não dorme bem à noite, ela também não tem regeneração das células dela, mucosa estomacal. O estresse dela é cada vez mais aumentado, porque quem não dorme fica com ansiedade, fica com estresse, com nervosismo. No final do caminho, qual é o papel da espinheira santa nesse tratamento?
Se a pessoa não parar de fumar, não melhorar a alimentação, não usar um ansiolítico para controlar sua ansiedade, seu nervosismo, seu estresse e não começar a dormir melhor, provavelmente nem espinheira santa, nem um caminhão de babosa vão resolver o problema do estômago dela. É como se ela tivesse uma faca enfiada na mão. E a gente dissesse para ela, falasse assim: eu não quero tirar a faca daqui, eu quero só que pare de doer. Eu não quero tirar a faca daqui, só me tira a dor. E é isso que o omeprazol faz. A faca continua enfiada lá. É o cigarro, é o estresse, é a má alimentação, é não dormir direito. Se você não tirar a faca, isso nunca vai sarar. Você sempre vai ficar remediando a dor, que é o que o omeprazol faz por essa pessoa. Então, assumir a responsabilidade pela própria saúde também envolve cuidar de tudo isso. E aí a pessoa, mas o que eu faço então? Usa um ansiolítico. Você vai utilizar aqui, ó, mulungu com melissa officinalis. Pede uma tintura na farmácia de manipulação, toma 30 gotas 3 vezes ao dia. Vamos tomar um suco de batata doce com couve e gengibre para tratar esse estômago, para desinflamar, cicatrizar, recuperar a mucosa estomacal. O ansiolítico vai ajudar você a parar de fumar e vai ajudar você a dormir melhor. E vamos fazer o seguinte, quando você sair de casa, leve a comida com você. Ah, lá não tem onde esquentar comida. Então, leve frutas, leve alguma coisa, castanhas, alguma coisa que você possa comer que seja mais saudável do que comer salgadinho na rua, do que comer uma comida qualquer ou ficar sem comer. Pequenas mudanças, grandes transformações. E são escolhas que as pessoas fazem. Então, estar doente ou estar saudável é uma escolha. Então você não precisa conhecer dezenas, centenas de plantas medicinais. Você precisa conhecer um conjunto de plantas que vai servir você nas suas necessidades. Plantas simples, como a cúrcuma, que você pode comprar no supermercado. O gengibre, você pode comprar no supermercado. São potentes anti-inflamatórios, antivirais, antibióticos. Tem muitas propriedades medicinais ali. Plantas simples. Se você conhecer um conjunto de 10 ou 12 plantas, você será capaz de tratar qualquer coisa em qualquer pessoa com muita eficiência. Claro, estamos falando do dia a dia, de coisas que acontecem ao longo da vida das pessoas. Casos mais graves podem acontecer. Pessoas podem vir a ter Parkinson, Alzheimer, câncer, esclerose múltipla, doenças que são realmente graves, realmente difíceis, que são degenerativas, que são progressivas, que são difíceis de tratar. Uma aluna minha resolveu tratar uma amiga. E essa amiga sofria de dermatopolimiosite, uma doença sem tratamento conhecido na medicina convencional. Um tratamento que é autoimune, que é progressivo, que é degenerativo, que é incapacitante. A moça tomava 30 medicamentos, corticoides, anti-inflamatórios, e um medicamento para controlar o efeito colateral do outro, eram 30 medicamentos. Ela não andava mais, ela não conseguia mais andar, trabalhar, fazer nada. Prostrada na cama. Essa minha aluna fez o tratamento com plantas medicinais, analisando o perfil dela, conhecendo tudo que precisava ser feito. Ela propôs um grande tratamento de plantas medicinais. Essa moça deixou de tomar 30 medicamentos. Essa moça voltou a andar, a caminhar e a recuperar sua qualidade de vida. Dermatopolimiosite não tem cura prevista na medicina convencional. E os tratamentos estavam matando ela. Mas hoje, a gente conhece respostas para problemas simples, como uma dor de garganta, uma dor de ouvido, e para problemas graves, como doenças neurodegenerativas, doenças progressivas, doenças incuráveis e até mesmo para o câncer. E você? Você precisa conhecer esse potencial, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que amanhã vai acontecer. Você não, isso é catastrófico. Você quer falar para mim que eu vou ficar doente? Você quer me dizer que eu vou ficar doente? Não, eu não quero dizer isso. Mas eu quero dizer que não só você, mas muitas pessoas à sua volta adoecerão ao longo do tempo. E olhe à sua volta. Eu peço que você, que não tem problema de saúde nenhum hoje, olhe à sua volta. Pense nas pessoas que você conhece. Quantos deles poderiam se beneficiar das plantas medicinais? Quantos têm problemas para dormir? Quantos têm problemas de intestino? Quantos sofrem de ansiedade ou de depressão? Quantos têm dores musculares, articulares? Quantos deles têm problemas de fígado, esteatose hepática? Quantos têm problemas dos rins, pedra nos rins, insuficiência renal? Quantos sofrem de enxaquecas, dores, cólicas, menstruações hemorrágicas?
Quantas pessoas à sua volta poderiam se beneficiar dessa informação, desse conteúdo, desse conhecimento? Por isso que eu digo para você é que quando a gente fala de plantas medicinais, eu não estou falando de você, simplesmente. É extrapolar o eu e entrar no nós. É quando eu posso ser a diferença na vida de muitas outras pessoas. É quando eu posso verdadeiramente ajudar, orientar e criar possibilidades de mais qualidade de vida para muitas pessoas através do meu conhecimento. Seja um probleminha simples, como uma dor de ouvido, que com óleo de copaíba massageando atrás da orelha eu consigo resolver. Seja um problema grave como câncer. Existe uma resposta nas plantas medicinais. Basta que nós estejamos dispostos a encontrá-las, a entendê-las e a colocá-las em prática em nossas vidas. Olá, meus amigos, tudo bem? O que é que você achou da palestra que você acabou de assistir? Você está tirando proveito desse congresso para poder provocar mudanças na sua vida, na vida da sua família? Como é que você está vendo esse congresso Mais Saúde, Menos Remédio? Né? Você está percebendo que ninguém precisa depender de ficar tomando só uma opção de tratamento? Claro, porque existem outras ações que você pode fazer para poder resolver cada dor, cada sintoma, cada doença. E dessa forma, começar a viver uma vida sem medo de estar abrindo o exame quando você vai receber teus exames ou sem medo de encarar o teu médico na próxima consulta. Eu espero que você esteja entendendo que você não precisa passar a vida gastando sua economia com remédio, com exame. E ninguém melhor do que esse grupo que nós separamos, um grupo de elite, com todos esses profissionais de saúde para te ajudar a conquistar uma vida longa, com vitalidade, com humor e livre de preocupação. Foi dessa forma que eu e toda a equipe da VitaScience, nós passamos os últimos meses buscando um horário na agenda disputada de cada um desses profissionais. A gente foi atrás apenas dos melhores. Tudo para que você consiga entender que realmente você pode viver com menos remédio, com mais saúde, com mais vitalidade. E tudo para dar a você, mais do que palestra, mais verdadeiras aulas sobre como vencer o adoecimento crônico. Então, se você perdeu alguma das palestras, ou se você quer ter acesso às gravações para assistir a hora que você quiser, onde quiser, quando quiser, eu tenho um convite para você. Eu quero te convidar para que você faça parte do Clube VitaScience e receba todas as gravações e mais R$ 3.713 em presentes. Pela primeira vez e única vez na história da empresa, quando você se torna um membro fundador do Clube VitaScience, você tem acesso à gravação de todas as palestras do congresso, a todos os meus cursos e vai poder até ganhar um pote do VitaCalme, a fórmula do sono reparador, de presente. Essa oportunidade única só vai estar disponível no dia 22 de outubro, às 7 horas da manhã. Tudo isso só para quem tiver dentro do nosso grupo VIP de interessados, tá bom? Lá no WhatsApp. Eu escrevi uma nota de esclarecimento para te contar tudo que você recebe quando você passa a ser um dos primeiros a fazer parte do clube exclusivo VitaScience. Então clica no botão abaixo para saber como receber R$ 3.713 de presente, incluindo suplementos, tá bom? Eu fico muito feliz de poder celebrar a realização desse congresso transformador, né, com o lançamento do Clube VitaScience. Eu tô tão feliz, ao mesmo tempo, vocês estão percebendo, a minha voz gasta, de tanto que a gente trabalhou, de tanto que a gente deu o nosso gás, o nosso sangue, todos os 30 palestrantes, toda a empresa, tá todo mundo irmanado junto para poder te ajudar nesse processo, para que você não viva com aquela bengala de remédio eternamente na tua vida. Você não precisa disso. O teu corpo consegue se curar desde que você trate ele com carinho, desde que você faça o que a gente está orientando. Então nada melhor do que fazer parte de um clube que, além de te dar todas essas informações, todas juntas, agregadas para você ver quando quiser, na hora que você quiser, você também tem acesso a todos os meus cursos. E ainda ganha um suplemento. O que é que você está esperando? Então, eu espero por você. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Grande abraço!